Bom, pessoal, boa noite. Vou pedir para vocês sentarem mais para frente um pouquinho, porque a gente está com um número reduzido. E aí a gente fica todo mundo mais aqui. Bom, hoje nós estamos recebendo o doutor Adilson. Nós vamos escutá-lo hoje falando sobre as ações de combate à pirataria de produtos submetidos à vigilância sanitária, né, responsabilidade civil, criminal, civil e administrativa aos profissionais farmacêuticos. O doutor Adilson é delegado de Polícia Federal, membro do combate à pirataria, ex-consultor jurídico do Ministério da Saúde, ex-assessor-chefe de segurança institucional da Anvisa, ex-ouvidor-geral da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ex-procurador-geral da Agência Nacional de Saúde e Suplementos, ex-advogado da União e ex-procurador federal. Doutor Adilson, em nome da diretoria, é um prazer, né, eu agradeço a sua presença hoje, é um prazer tê-lo aqui conosco. Né, a transmissão está sendo feita pelo Facebook, ao vivo, né, para todos os farmacêuticos. Eu gostaria também de agradecer a todos, né, pela palestra aqui hoje, pela presença. E agradecer também ao Dr. Vanderlei, né, nosso ex-presidente que está aqui hoje, representando a FUNED. É um prazer tê-lo aqui também, doutor. Vou passar a palavra agora para o doutor Adilson. Olá, minha gente, boa noite. Vamos juntar aqui, ó. Pessoal do fundão aí, que está no WhatsApp. É você mesmo. É você mesmo. Vamos lá, gente. Somos poucos. Amigo, para transmissão. Porque senão dava para ir na voz, né? Gente, vamos lá. Nós somos poucos, então vamos aproveitar para tirar todas as dúvidas. Agradeço a presença aqui do Vanderlei Machado, ele é ex-presidente aqui do Conselho, né? E atualmente é o presidente da Fundação Ezequiel Dias, FUNED. Hoje a gente teve um evento lá na Fundação. Vamos lá, senhores. A ideia de hoje do Conselho, estão terminando, teve um evento grande na FUNED, a FUNED está fazendo 111 anos de existência, e o órgão tem o prazer de ter um Vanderlei lá agora como presidente, um gestor enorme, gente boa. A gente vai falar para vocês sobre pirataria de produtos submetidos à vigilância sanitária no primeiro momento da conversa. Depois a gente vai falar um pouquinho de tráfico de drogas, modalidade de medicamentos. A ideia é sempre focar na responsabilidade do profissional farmacêutico. Todos aqui já são farmacêuticos? São estudantes? Qual período? Quarto. Já fizeram matéria de legislação farmacêutica? Deonto? Então é bom que vocês já vão aprender um pouquinho de deonto. Então a ideia de passar para os senhores é a experiência que a gente adquiriu lá na Anvisa. Eu fui assessor-chefe de segurança institucional da Anvisa durante quase 5 anos. Nesse período a gente empreendeu diversas visitas e trabalhos de combate à pirataria. É aqui, né? Vou passar no território brasileiro. Então a gente vai trazer um pouquinho da experiência, eu vou mostrar fotos para vocês, tá bem? Como nós somos poucos, vamos transformar isso num bate-papo. Dúvidas, se vocês tiverem, imediatamente já me perguntem, por favor. Pessoal que está assistindo aí da Facebook, né, internet, também podem mandar perguntas aí para você, passar para a gente, como é que é? Tá? Então, ó, quem tiver perguntas aí no Facebook, pode mandar que eles passam para a gente tenta responder. No final eu passo o meu contato e posso também responder por e-mail depois. Senhores, pirataria de produto submetido à vigilância sanitária. Importante começar a conversa com os senhores definindo o que é um produto submetido à vigilância sanitária. Um produto submetido à vigilância sanitária, ele o é face ao grau de risco
a saúde pública que o determinado produto pode gerar à saúde da população brasileira. A depender desse risco, esse produto poderá ser registrado previamente na Anvisa para ir ao comércio, ou não ter registro na Anvisa, somente ser fiscalizado pelos órgãos sanitários, a depender do grau de risco sanitário que o produto tenha, que venha a gerar à saúde da população. Nós temos diversos produtos que são submetidos à vigilância sanitária. Vamos elencar para vocês. O primeiro deles é o medicamento. O medicamento deve ser todo ele registrado previamente perante a Anvisa. Toda e qualquer situação, Adilson, todo e qualquer medicamento deve ser registrado previamente perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo produto submetido à vigilância sanitária, saneantes, produtos de limpeza em geral, cosméticos, produtos para a saúde, dos produtos para a saúde incluídos kits laboratoriais, órteses e próteses, ok? Alimentos, produtos derivados de sangue, produtos derivados do tabaco, produtos derivados de ossos. Todos esses produtos são submetidos à vigilância sanitária do nosso território. Lembrando, como eu já falei, nem todos eles vão ser registrados previamente perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Vamos lá, senhores. Alimentos. Alimentos são registrados na Anvisa? O que vocês acham? Alimento. Não. A maioria dos alimentos não são registrados na Anvisa. Mas agora a gente tem duas situações de alimentos registrados na Anvisa. Uma já existia e agora, recentemente, com a edição de uma nova RDC, vai ser obrigatório o registro. O primeiro deles são os produtos, os alimentos funcionais. Os alimentos funcionais devem ser registrados perante a Anvisa. E agora, pela inovação legislativa da Anvisa, os suplementos alimentares deverão ser submetidos a um teste de garantia de qualidade, segurança e eficácia. A Anvisa deu um prazo de 5 anos para que os produtos que já estão no mercado se adequem à nova exigência. Período terminado, quem não se adequar será retirado do mercado. E os novos produtos que venham a ser incorporados no mercado devem ser registrados previamente perante a Anvisa. Tabaco. Tabaco é registrado na Anvisa, cigarro, cigarrilha, cigarro eletrônico, charutos, derivados do tabaco em geral. São ou não? Não. Imagine a senhora, como é seu nome? Doutora Valdirene. Imagine um produto que causa doenças, câncer, com selo de segurança federal. Porque o registro nada mais é do que a garantia de segurança, qualidade e eficácia. Então a Anvisa não registra o tabaco porque, para não dar garantia de segurança, eficácia e qualidade, é um produto notadamente que causa doença à nossa população. Mas nem por isso ele deixa de ser objeto de fiscalização permanente pelos órgãos sanitários do nosso território. E assim também alguns saneantes, alguns produtos para a saúde em geral. Então, senhores, um produto vai ser submetido à vigilância sanitária em decorrência da lei, óbvio, a lei que determina quais são os produtos que vão ser decorrentes, submetidos à vigilância sanitária, mas o que determina isso é o grau de risco à saúde pública que cada um desses produtos gera para a nossa sociedade. Lembrando aos senhores que esta lista de produtos submetidos à vigilância sanitária, ela não é uma lista fechada. Ela não é um número fechado, chamado números clausos. Por quê, senhores? Porque qualquer produto que no decorrer da sua existência venha gerar um risco à saúde da população, as nossas vigilâncias sanitárias, naquele momento, adquirem competência fiscalizatória. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Importação indevida de bijuterias pelo Porto de Santos. Foi descoberto alguns anos atrás que essas bijuterias estavam contaminadas, que geravam risco à saúde da população. Ora, vigilância sanitária não faz, ordinariamente, fiscalização em fábricas de joias, de bijuterias. Mas aquelas bijuterias que entraram eu acredito, pelo Porto de Santos, objeto de contrabando, foi até objeto de uma reportagem que saiu no Fantástico da Rede Globo, aquelas bijuterias específicas, por estarem contaminadas e gerarem risco à saúde da população, aquelas passaram a ser
naquele momento, objeto de competência, de atribuição do órgão sanitário federal e dos demais órgãos de vigilância sanitária no Brasil. Outro exemplo clássico também foi a importação indevida dos hospitais americanos de lençóis. Os lençóis estavam sendo importados sujos, sem serem descontaminados. Ora, senhores, novamente, tecido não é objeto de fiscalização sanitária. A produção do tecido em geral. Mas aquele tecido contaminado que gerou risco à nossa saúde passou a ser objeto de fiscalização permanente da vigilância sanitária no nosso território. Então, só para vocês entenderem, em resumo, você tem uma legislação, a 9782 de 99, que é a lei que criou a Anvisa. Ela vem e diz, são submetidos à vigilância sanitária tais e tais produtos. Só que essa lista, ela não é fechada, porque qualquer produto que venha a gerar risco à saúde da população, ele vai ser objeto de fiscalização sanitária obrigatoriamente. Entendido essa parte? Vamos lá, senhores. Sabendo que é um produto submetido à vigilância sanitária, pirataria, senhores, no Brasil é uma realidade. Segundo dados da Interpol, que é a Polícia Internacional, pirataria é o crime do século XXI, porque ele é muito lucrativo. Pirataria não se resume à falsificação. Todo mundo pode olhar e pensar, produto pirata é produto falso. Não é. No caso da pirataria de produtos submetidos à vigilância sanitária, para a gente pegar e construir o conceito de pirataria, a gente tem que ir lá ao Código Penal brasileiro. O Código Penal brasileiro que vai nos ajudar a entender o que é pirataria de produtos submetidos à vigilância sanitária. Então eu defino para fins de estudo que a pirataria ela tem várias modalidades no Brasil. Pirataria de produtos submetidos à vigilância sanitária. Primeira modalidade, produto pirata é o produto sem registro prévio perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quando esse registro for obrigatório. Ah, doutor Adilson, como é que eu sei que o registro é obrigatório? Estudando. Vocês vão consultar a legislação federal, vão consultar as resoluções da Anvisa e vão verificar se aquele produto que é submetido à vigilância sanitária, se existe a exigência do registro prévio. O que eu posso garantir aos senhores que todo medicamento deve ser registrado previamente perante a Agência de Vigilância Sanitária. Agora também, todo alimento funcional já o era e agora os suplementos alimentares devem ser registrados previamente perante a Anvisa. Aí os produtos para a saúde, os senhores vão estudar as demais hipóteses, tudo bem? Então, a primeira hipótese de pirataria é o produto sem registro prévio. Como é que se dá isso na prática? Alguém inventa de produzir um produto submetido à vigilância sanitária, e aí eu vou dar como exemplo um medicamento, eu compro uma fazenda, por exemplo, descubro que uma planta, determinada planta, um determinado pó, ou um puro charlatanismo, um ato criminoso, eu defino que um chá ele pode ser utilizado para curar o câncer, para curar um reumatismo, para curar uma doença, qualquer tipo de doença que assola a população. Eu passo a produzir aquilo em série, rotulo aquilo como medicamento, digo a eficácia terapêutica e coloco no mercado. Mas, ora, para eu colocar um medicamento no mercado, eu não tenho que me submeter às regras da vigilância sanitária do nosso território. Então, o crime consiste, a pirataria na modalidade produto sem registro, consiste em não submeter o produto à vigilância sanitária e colocá-lo ao mercado, produzindo, distribuindo, entregando ao consumo da nossa população. Então, a primeira hipótese é essa. Vamos nos lembrar desses medicamentos, por exemplo, a gota do Zeca, cura tudo, já viram isso, né? Sebo de não sei o quê. Eles inventam alguma indicação terapêutica, diz que aquilo funciona, só que aquilo não passou pela garantia do órgão sanitário, não tem o registro. Não tendo o registro, não tem garantia de segurança, qualidade e eficácia que é exigido por lei. Tudo bem? Então, a primeira modalidade de pirataria é isso. Isso vai se aplicar ao saneante, ao produto para a saúde, vai se aplicar a todo e qualquer produto que deve ter registro prévio perante o órgão sanitário para ir ao mercado. Essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese de pirataria. Produto contrabandeado ou fruto de descaminho.
Não posso eu, profissional da farmácia, admitir que um produto que entrou no meu território fruto de um crime, seja contrabando, ou seja, o produto não pode entrar no nosso país porque é proibida a importação dele. Ou ele entra sem o pagamento dos impostos, que é o caso do descaminho. Não posso eu, farmacêutico, admitir que esse produto seja entregue à minha população para consumo. Porque ele pode ter registro lá no país estrangeiro, mas ele não passou pelo crivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no nosso território. Ele não tem o registro do nosso território. Ele não passou por um controle de qualidade, por uma fiscalização efetiva pelos organismos sanitários no meu território. E aí eu vou dar exemplos. Citotec, por exemplo, um produto que entra muito no território contrabandeado. Pramil paraguaio, medicamento para ereção masculina contrabandeado. Reumazin forte, medicamento para reumatismo que entra contrabandeado. E aí, senhores, outras coisas. Pode ser um cosmético, um perfume, pode ser qualquer coisa que entre no nosso território por contrabando ou descaminho e é colocada à disposição da população. O pessoal tem relatado aí apreensões de kits laboratoriais chineses em laboratórios. Também não tem um registro na Anvisa. Então, os senhores não podem admitir que esses produtos entrem, porque isso vai gerar uma responsabilização criminal para os senhores. E depois a gente vai falar rapidamente sobre o crime, tá bem? Então, a primeira hipótese de pirataria é o produto sem registro prévio, quando o registro é obrigatório. A segunda hipótese é o contrabando e o descaminho. A terceira hipótese é o produto de procedência ignorada. O que é o produto de procedência ignorada, senhores? É o produto fruto de roubo de carga ou desviado do Sistema Único de Saúde e colocado à disposição da população em ambientes farmacêuticos, em hospitais, em farmácias, em distribuidoras. Não posso eu, profissional da farmácia, admitir que algo que veio do Sistema Único de Saúde seja comercializado. Porque muito possivelmente ele foi desviado ilegalmente. Crime. Ele foi retirado de um órgão público e vendido por algum criminoso. Ou furto de roubo de carga. Como é que eu vou saber a procedência daquele produto, a forma de transporte, armazenagem, a forma de distribuição? Olha o risco sanitário à saúde da população. Então, os senhores não podem admitir isso nos ambientes sanitários onde os senhores vão exercer a responsabilidade técnica, tudo bem? Quarta hipótese de pirataria. Então, a primeira é a produto sem registro prévio perante a Anvisa. Segunda hipótese é o contrabando e descaminho. Terceira hipótese é o produto de procedência ignorada. Quarta hipótese é o produto falsificado. Olha a falsificação. Não é de só menos importância. Produto falsificado, alterado ou adulterado. Falsificação, senhores, é bem simples de entender. Alguém que não tem autorização do detentor da marca, do registro ou da patente, passa a copiar um produto e colocá-lo no mercado, de forma ilegal e clandestina. E ele faz a cópia ser parecida ou tenta ser perfeita para enganar a população. Então nós temos sim casos no território brasileiro de medicamentos falsos, de outros produtos falsos. A gente tem visto a Anvisa fazer operações de apreensões de parafusos para implante dentário falsificados. Medicamentos para ereção masculina são muito apreendidos, falsificados, o Cialis, o Viagra. Medicamentos para praticantes de atividade física também são muito falsificados. Claro que é o uso clandestino, o uso ilegal, mas é um produto falso. Então a gente tem falsificação muito do Durateston, da Decadurabolin, do Hemogenin, do Ormotrop, hormônio do crescimento. Mas claro, senhores, que os senhores não vão sair daqui nenhum expert em identificar o produto falso. Por exemplo, o que a gente quer hoje no treinamento é, primeiro, pontuar a existência de pirataria de produtos submetidos à vigilância sanitária no nosso país. Segundo, orientá-los a fugir da pirataria. Fugir como, Adilson? Orientando a compra correta do produto submetido à vigilância sanitária. Quando chegar no slide, é uma RDC e uma portaria, que eu vou pedir para vocês anotarem os números. Os senhores vão à internet, no Google, no site da Anvisa, peguem essa portaria SDC. Lá ensina os senhores comprar. Proteger da pirataria é saber comprar corretamente o produto.
Eu não vou comprar de alguém que chega na porta do meu estabelecimento, sem uma origem definida, sem saber quem é o fornecedor, por exemplo, e fazer a compra do produto submetido à vigilância sanitária. Tá bem? Vamos lá, senhores. A Anvisa, sabendo que existe pirataria de produtos submetidos à vigilância sanitária no nosso território, utilizando da sua competência estabelecida na Lei Federal 9782 de 1999, que dá à Anvisa competência regulatória, mas dá também competência fiscalizatória, criou um órgão que à época se chamou Assessoria de Segurança Institucional da Anvisa, hoje é chamada de Coordenação de Segurança Institucional da Anvisa, com o objetivo de promover, dentre outras atribuições que esse órgão interno da Anvisa tem, o combate à pirataria de produtos submetidos à vigilância sanitária. É óbvio, senhores, que o órgão interno criado por essa agência reguladora é apenas mais um órgão interno fomentador de política pública. Ele pode fazer a fiscalização em loco? Pode. Quando eu era o chefe de segurança da Anvisa, eu fiz diversas operações, eu vou mostrar as fotos para vocês aqui. Mas o que a Anvisa quer, acredito, é fomentar essa política. Por exemplo, São Paulo, ela preferiu criar uma delegacia de polícia civil especializada em combater crime contra a saúde pública. A GFIS da Paraíba, Agência de Vigilância Sanitária Paraibana, criou um órgão interno para combater pirataria. Na verdade, o que a gente quer é fomentar o combate à pirataria em todo o território. Lembrando que o profissional farmacêutico, isso é importante ressaltar, é o primeiro fiscal sanitário existente dentro do ambiente farmacêutico. O Estado não pode, não tem condições econômicas de colocar em cada local submetido à vigilância sanitária um fiscal. Imagina a situação, todas as farmácias desse país com um fiscal lá dentro. É impossível economicamente, é impossível, o Estado não tem recurso para isso. Por isso regulamentou a profissão do farmacêutico. E aí eu digo, o farmacêutico é o primeiro fiscal sanitário de um ambiente farmacêutico. Ele está ali com seus conhecimentos técnicos para fazer cumprir a legislação sanitária. Claro, ele vai fazer todo o atendimento ao seu paciente, a orientação correta ao seu paciente, mas ele está ali principalmente para fazer cumprir a legislação sanitária no seu ambiente de trabalho. Senhores, o órgão sanitário ele não trabalha sozinho. Lá em dezembro de 2008, eu era o titular do órgão, a gente fez convênios com o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com os conselhos fiscalizadores de classe, com as empresas, sempre o quê? Sempre buscando o combate efetivo à pirataria no nosso território. E na prática, como é que é, senhores? São ações conjuntas. Quando a Anvisa vai fazer um trabalho de combate à pirataria, esse foi um modelo que eu adotei quando estava como chefe, é um modelo que eles continuam trabalhando. A Anvisa pede o apoio de um organismo policial, de polícia judiciária, seja um apoio à Polícia Civil, seja um apoio à Polícia Federal. Às vezes é pedido um apoio às polícias ostensivas, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, no sentido de, numa atuação conjunta e com apoio técnico do organismo sanitário, identificar a infração sanitária com característica penal que acontece dentro daquele ambiente sanitário. Claro que, por que juntar com a polícia sanitária, com vigilância sanitária? Porque, senhores, vigilância sanitária tem um chamado poder de polícia administrativo, que é dado a todo e qualquer fiscal sanitário do nosso território. O que significa isso? O fiscal sanitário, senhores, ele pode fiscalizar sem uma ordem judicial escrita, porque isso é decorrência do cargo público que ele desempenha. Ele pode adentrar um local submetido à vigilância sanitária desde que esteja aberto, sem uma ordem judicial. Então ele pode fiscalizar, ele pode apreender produtos, ele pode lacrar estabelecimento, ele pode determinar destruição de tudo que foi encontrado irregular ali dentro e pode, ao final, ainda aplicar uma multa administrativa. Claro que o fiscal, se deparando com a infração penal, ele pode imediatamente acionar os organismos policiais para que seja aplicada também a responsabilização criminal ao profissional farmacêutico.
E aí a gente sempre brinca. Os senhores são obrigados a aceitar a fiscalização sanitária? Farmacêutico deve sempre deixar o fiscal sanitário adentrar o local onde os senhores são RTs? Vou dar um exemplo, a senhora é RT de uma drogaria. Aí chega o Adilson, fiscal sanitário do município de Belo Horizonte. Chega, bom dia, tudo bem? Como é seu nome? Cibele. Cibele, eu vou fiscalizar você, sou fiscal sanitário, eu posso? Pode. E você pode se recusar? Pode também. Não pode. Você não pode recusar, porque se você recusar, você já comete um delito chamado desobediência. Desobedecer à ordem legal emanada pelo servidor público no exercício da sua função. Você é obrigada, o Estado, pela lei, lhe obriga a aceitar a fiscalização. Claro que o fiscal vai lhe tratar com respeito, vai cumprir exatamente o que está na legislação, nunca vai exacerbar das suas atribuições sob pena de cometer um crime de abuso de autoridade. Mas as senhoras e senhores farmacêuticos são obrigados por lei a acatarem a fiscalização sanitária. Claro que tem algumas restrições. Fiscal sanitário não tem poder de arrombamento, por exemplo. Se ele chega na distribuidora, como é o nome da senhora? Sara. A Sara tem uma distribuidora de medicamento aqui em Belo Horizonte. Tá bem, né, Sara? Grande, enorme. Sara trancou e foi embora. O fiscal pode chegar, bater na porta, não tem ninguém. Se ele não tiver uma ordem judicial, ele não pode arrombar a sua distribuidora. Ele pode voltar no outro dia, quando tiver um funcionário seu lá dentro, ou o farmacêutico presente, dizer, olha, eu sou fiscal sanitário, ele vai se identificar a você e vai dizer, olha, eu vou realizar uma fiscalização sanitária no seu estabelecimento e você é obrigada a aceitar essa fiscalização. Tudo bem? Ok? Senhores, sabendo que tem pirataria no território brasileiro, sabendo quais são as modalidades, sabendo que existe fiscalização sanitária que combate isso, sabendo que os senhores são obrigados por lei a aceitarem a fiscalização sanitária. Como é que vocês, na prática, vão se proteger da pirataria? Como é que eu, profissional farmacêutico, vou impedir que um produto pirata adentre o local onde eu sou RT? Simples. Os senhores têm que aprender a comprar os produtos submetidos à vigilância sanitária. E aí eu quero que os senhores anotem depois para estudar. É a Portaria 802 de 1998, da extinta Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, e a RDC 320 de 2002 da Anvisa. Ora, senhores, o que diz a portaria e o que diz a RDC? Simples, elas trazem requisitos mínimos que vocês devem verificar no momento que vocês forem realizar aquisições de produtos submetidos à vigilância sanitária. Primeiro requisito, eu, profissional da farmácia, devo exigir que a distribuidora, o fabricante, onde eu vou adquirir o produto submetido à vigilância sanitária, tenha registro prévio na Anvisa para fazer distribuição de produtos submetidos à vigilância sanitária, fazer a venda. E que documento é esse, senhores, que eu vou exigir? A chamada AF, Autorização de Funcionamento de Empresa, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se uma distribuidora quer vender medicamento em Belo Horizonte, no primeiro lugar ela vai se regularizar perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em segundo lugar, vocês vão exigir dessa empresa o alvará sanitário local, seja expedido pelo município, seja expedido pelo Estado. Então, em primeiro lugar, eu peço a AF da empresa para saber se ela está regular com o órgão sanitário federal. Depois eu peço o alvará sanitário local e vejo se ela tem essas autorizações. Não está na portaria nem na RDC a exigência de pedir o certificado de regularidade perante o Conselho Regional de Farmácia respectivo. Não está. Agora, vamos lá, senhores. Os senhores são farmacêuticos. Se a outra atividade onde os senhores forem adquirir os seus produtos for uma atividade privativa de profissional farmacêutico, custa o que a vocês verificarem se aquela empresa está regular perante o conselho onde os senhores são inscritos? É um outro farmacêutico que está do outro lado. Custa vocês pedir a certidão de regularidade desse local? Então, eu acrescento
não está na portaria nem na RDC. Eu acrescento aos documentos a AF e ao alvará sanitário local a exigência da certidão de regularidade perante o Conselho Regional de Farmácia respectivo, desde que a atividade onde os senhores estão adquirindo o produto submetido à vigilância sanitária seja privativa de profissional farmacêutico. Um exemplo, eu sou uma drogaria, quero comprar de uma distribuidora. Lembrando que essa qualificação é via de mão dupla. A distribuidora vai qualificar quem quer comprar dela e eu vou qualificar de quem quer me vender. Então a qualificação ela é uma via de mão dupla. Eu qualifico de quem quero comprar e quem quer vender me qualifica. Faltando qualquer documento, senhores, eu oriento os senhores não realizarem a compra ou não orientarem os seus patrões ou os proprietários, se os senhores não forem proprietários dos estabelecimentos, a comprarem naqueles estabelecimentos. Por quê? Porque vocês podem se deparar com pirataria durante a compra. Por quê? Porque isso é infração sanitária. Tudo bem? Segundo passo, toda e qualquer compra tem que ser efetuada, isso está na portaria na RDC, com a edição de nota fiscal. A nota fiscal da compra deve ser emitida em todas as situações. Por quê? Porque a nota fiscal de compra, nos casos de produtos submetidos à vigilância sanitária, devem ter os lotes dos produtos adquiridos. 2, o quantitativo. Para que colocar o lote do medicamento na nota fiscal que vocês estão comprando? É para verificar se realmente aquilo que eu estou a oferecer para vocês tem regularização sanitária. Então, senhores, eu primeiro vou pedir os documentos, vou pedir a AF, vou pedir o alvará, vou pedir a certidão de regularidade se for atividade privativa, ok? Depois eu vou exigir a emissão da nota fiscal, sendo que nessa nota fiscal tem que ter sempre o lote do produto adquirido e o quantitativo, e se for substância controlada da portaria 344, tem que ter ainda o prazo de validade da substância controlada. E aí, senhores, o que está faltando? Eu comprei da distribuidora... Como é o seu nome? Eu comprei da distribuidora Débora Limitada. Débora manda para mim os produtos. Eu verifiquei que Débora tem AF da Anvisa, que Débora tem alvará sanitário para funcionar. Débora emitiu a nota fiscal, tem certidão de regularidade perante o Conselho. Eu comprei os produtos dela, ela me mandou. Quando chega no meu estabelecimento, o que eu tenho que fazer, senhores? Conferência, inventário. Eu vou fazer o chamado cara crachá. Será que eu comprei da Débora efetivamente é o que eu estou a receber no meu ambiente farmacêutico? Será que naquele e-mail a Débora não enxertou alguns lotes de roubo de carga? Será que a Débora naquele e-mail não enxertou algum produto falsificado? Alguma espécie de pirataria? Então eu vou fazer o cara crachá. Lembrando aos senhores que, se não bater o lote com a nota fiscal, vem aqui para frente, por favor. Isso. Sejam bem-vindas. Se não bater o lote, senhores, com a nota fiscal, o que Débora vai fazer? Vai jogar fora os produtos? Não. Ela vai segregar os produtos, e segregar significa não colocar à venda, não entregar a consumo. Ela vai pedir à sua distribuidora, ao seu fabricante, a chamada carta de retificação de nota fiscal. Que na maioria das vezes, senhores, nada mais é do que a emissão de uma nova nota fiscal. Vindo essa retificação de nota fiscal com o novo lote do produto, Débora está liberada para fazer uso, venda, distribuição, entrega, consumo do produto. Entendido isso, senhores? Dúvidas, senhores? Não? Então não é fácil se proteger? Fácil demais. Agora, Dilson, não é tão pouco pedir a AF da Anvisa, tão pouco pedir o alvará sanitário e o certidão de regularidade se for atividade privativa? É. Vocês podem estabelecer outros requisitos. De repente é uma empresa muito grande, eu vou pedir o ISO tal, eu vou pedir o certificado da ONA, por exemplo. Vocês podem estabelecer outros requisitos. O que a portaria e a RDC fizeram foram estabelecer requisitos mínimos para aqueles que querem comercializar produtos submetidos à vigilância sanitária, que eles possuam, mas são mínimos. Cada empresa pode estabelecer outros requisitos mínimos para isso. E ao final, senhores, eu peço que os senhores sempre se mantenham atualizados. A Anvisa emite regularmente
resoluções que determinam a retirada do mercado de produtos que perderam registro, de produtos que foram fruto de roubo de carga, de produtos falsificados. Doutor Adilson, como é que eu faço para me manter atualizado? Os senhores têm que abrir o site da Anvisa quase todos os dias. Os senhores olhem o site do Conselho Regional de Farmácia, que é comum os conselhos recortarem as notícias da Anvisa e replicarem nos seus sites. É importante os senhores se manterem atualizados, porque um produto hoje pode ter registro. Imagina uma situação, hoje ele tem registro, o órgão sanitário emite uma resolução retirando o registro desse produto, e no outro dia o produto não tem mais registro, não pode ser comercializado. Entendido isso, senhores? Dúvidas, senhores? Não? Senhores, a gente sempre traz exemplo, a primeira vez que se falou de pirataria de produtos submetidos à vigilância sanitária foi lá entre 92 e 93. A população foi alarmada com a existência de produtos, notadamente medicamentos falsos, no território nacional. E aí, senhores, a Anvisa é fruto de criação disso. Tivemos uma CPI dos medicamentos. A CPI do medicamento sugeriu a extinção da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, sugeriu a criação de um órgão, de uma agência reguladora, de um órgão sanitário federal, isso foi feito, e houve alteração do crime de pirataria de produtos submetidos à vigilância sanitária, hoje o artigo 273 do Código Penal. Para que eu sempre trago o exemplo do medicamento para vocês olharem? Apenas para lembrar para os senhores farmacêuticos que os senhores não têm capacitação técnica para, a olho nu, definir se um produto é falso ou verdadeiro, por exemplo. Nós temos aí centenas e centenas de apresentações farmacêuticas. Como é então, Adilson, que eu vou verificar se esse produto tem uma origem definida? Ora, senhores, eu vou comprar de uma distribuidora com AF da Anvisa, com alvará sanitário, com certidão de regularidade, vou comprar com nota fiscal. A nota fiscal eu vou exigir que tenha o lote do produto quantitativo e, se for produto controlado, tem que ter o prazo de validade desse produto. Esse produto chegando no meu estabelecimento, eu vou fazer uma conferência física e isso já é um indicativo grande, se isso tudo passar, que esse produto é um produto regular que pode ser utilizado pela nossa população. Eu trago isso aí apenas para os senhores verem. Eu tenho um falso e um verdadeiro. Olhem aí para mim, por favor, e verifiquem as diferenças entre um blister e outro, por favor. Vamos lá. O primeiro, você está dizendo esse logo. Então aqui é um roxo, né? E aqui está um negócio turvo. Outra diferença dos blisters. O prazo de validade e o lote, né? Aqui o lote, prazo de validade está na frente do blister e aqui está nas costas do blister. Esse lote é só numérico, tá vendo? Esse lote é alfanumérico. O lily aqui é um vermelho vivo e tem pingo do I. O lily aqui é um vermelho fosco e não tem pingo do I. Os padrões gráficos são diferentes. O C do Cialis aqui está falhadinho, aqui está bem forte. Esse blister aqui é maior em tamanho e em largura. Digam para mim, vocês acham que esse é o verdadeiro ou o falso? E aí, esse é o falso? Ou você... Vamos, doutoras, vocês duas? Ou é melhor não arriscar, porque eu não apresentei para os senhores a nota fiscal de compra e não possibilitei vocês conferirem o lote do produto e verificar a origem. Esse aqui é o falso, senhores, ó. Esse aqui é o falso, tá bem? Tá? Olha a máquina que falsificou esse produto. Gente, tem contaminação cruzada aí? Né? É comum, senhores, no mesmo medicamento falsificado, você ter vários e diversos princípios ativos, tá? Senhores, isso aqui é a realidade da maioria das fábricas de falsificadoras de medicamentos, ok? E aqui é a máquina que emblista. Por que a diferença de uma máquina limpa, usando luvinha para emblistar, e a máquina produtora é aquele lixo? Porque o que vale para a população, para enganar a população, é mostrar algo bem feito, bem acabado. E ele esconde, na verdade, o lixo que é a sua produção. Tá bem? Tá? Aí eu trago outro para a gente brincar.
Um é falso e outro é verdadeiro. Me digam, por favor, as diferenças entre um e outro. Vamos lá. Um tem lote, marcação de lote, o outro tem também aqui, ó. A miligramagem é diferente, né? Um é 25 e um é 250. Os padrões gráficos são diversos, não é? O tamanho da ampola é diferente. As cores dos anéis aqui da ampola também são diferentes. Quem acha que esse aqui é o verdadeiro, levanta a mão. Ninguém mais? Ou vocês estão com dúvida? Se tiver com dúvida, é melhor. O verde é o falso. O verde é o falso. O senhor já trabalha em farmácia? Legal. É porque o senhor decorou, né? Mas, senhores, é um produto muito apreendido nas operações, muito apreendido. E frequente as apreensões desse produto, ok? Senhores, e a gente chega ao crime. O crime é o previsto lá no capítulo 3º do Código Penal Brasileiro, dos crimes contra a saúde pública. O tipo penal é o verbo falsificar, corromper, adulterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, reclusão de 10 a 15 anos e multa. Leiam, por favor, o parágrafo 1º. No parágrafo 1º, senhores, está todos os ambientes sanitários farmacêuticos que vocês podem pensar. Vamos lá, nas mesmas penas importa quem? 1. Olha a importadora. 2. Vende ou expõe à venda. Farmácias, drogarias. Tem depósito para vender. Olha as distribuidoras de medicamentos, fabricantes em geral. De qualquer forma, distribui ou entrega a consumo. Olha os hospitais. O parágrafo 1º, senhores, do artigo 273, engloba, portanto, todo o comércio farmacêutico. Vocês conseguem ver aí? Todo o comércio farmacêutico, onde os senhores vão exercer a responsabilidade técnica, está descrito no parágrafo 1º do artigo 273. Parágrafo 1º-A, inclui-se entre os produtos que se referem a esse artigo, os medicamentos, matérias-primas, insumos farmacêuticos, cosméticos, saneantes e o de uso em diagnóstico. Ou seja, senhores, todos esses produtos, mais aqueles que têm destinação terapêutica ou medicinal, pode fazer nascer o delito do artigo 273. Continuando, tem as condutas equiparadas. Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º. Voltando, parágrafo 1º é quem importa, vende, dispõe à venda, tem depósito para vender, ou de qualquer forma distribui, entrega, consumo o produto. Nas seguintes características: 1. Produto sem registro prévio perante a Anvisa. Já falei para os senhores, ficou dúvida sobre produto sem registro prévio? Então, quando a Anvisa exigir que um produto vá ao mercado e que ele deva possuir registro prévio obrigatório, e esse produto se encontra no mercado nacional brasileiro sem o registro prévio, você está diante de um produto pirata. 2. Produto produzido em desacordo com a fórmula constante do registro. Hoje eu dei a palestra lá na FUNED. Eles são uma fábrica de medicamentos. São outras coisas, mas dentre as suas atividades eles produzem medicamento. Imaginem uma máquina da FUNED descalibrada, que ao invés de colocar quantitativo exigido de 1 grama, num medicamento A, B ou C qualquer, apenas um exemplo, coloca meio grama. Ele não está produzindo em desacordo com a fórmula, então você também pode gerar uma pirataria aí. Tudo bem? 3. Produtos sem características de identidade e qualidade admitidas para sua comercialização. No inciso 3º, senhores, basicamente a gente coloca os chamados vencidões. O produto vence, o proprietário do estabelecimento vai lá, paga o prazo de validade ou corta o lote do produto. Então esse lote não tem característica mais de identidade ou qualidade. Ou seja, você não sabe o lote do produto, você não sabe a data de vencimento desse produto. Então você também, nesse caso, está diante de pirataria. Inciso 5º, de procedência ignorada. Procedência ignorada, já falei com vocês no início da palestra, é o produto fruto de roubo de carga e desviado do Sistema Único de Saúde. Por quê? Por que de procedência ignorada? Porque eu não sei a forma de transporte, a forma de armazenagem e a forma de distribuição desse produto. 5º, produto adquirido de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente. Ou seja, senhores, os senhores podem comprar produtos verdadeiros.
produtos que foram fabricados corretamente. Mas se a empresa que os vendeu não tiver licença da Anvisa, ou seja, não tiver a AF da Anvisa para distribuir aquele produto, a lei vem e diz que esse produto também é um produto pirata e vai estabelecer a mesma pena por equiparação à falsificação de produto submetido à vigilância sanitária. Esse inciso 4º eu pulei, que é quando diz que o produto perdeu sua redução, teve redução do seu valor terapêutico de sua atividade. Na prática, eu nunca vi esse inciso ser aplicado. Por quê? Porque você demandaria um estudo clínico, né? Eu teria que pegar uns pacientes e verificar se aquele produto que foi pirateado ou não, ou sofreu alguma espécie de adulteração, se ele teve o seu valor terapêutico ou a sua atividade reduzida, algo que é bem difícil durante um processo criminal. Ok? Dúvidas, senhores? E a dúvida pode ter, onde eu, farmacêutico, entro nisso, né? Eu, farmacêutico, vou responder por esse delito, Adilson? Vai. Vou ser condenado? Depende. Se o farmacêutico aderiu voluntariamente, aceitou voluntariamente se juntar ou com o balconista, ou com o proprietário, ou ele mesmo, para cometer o crime, ou seja, vender, comercializar, entregar a consumo um produto pirata, ele vai responder pelo delito. Ok? Se o farmacêutico não tomou todas as condições, todas as precauções para a aquisição do produto e acabou adquirindo um produto pirata, ele pode responder pelo 273 por dolo ou culpa. Eu não vou aqui entrar analisando o dolo ou a culpa do farmacêutico, que não me cabe nesse treinamento. Mas que ele pode vir, pode ser. Ele descumpre a portaria 802, descumpre a RDC 320 e compra de um estabelecimento que não poderia vender aquele produto. Ele não assume o risco de trazer a pirataria para dentro do seu ambiente sanitário, ele assume esse risco. Então ele pode vir a ser responsabilizado criminalmente por essa conduta. Doutor Adilson, eu sou um farmacêutico sério, honesto, correto, eu trabalho direitinho, eu produzo direitinho, mas eu desconfio que o proprietário do estabelecimento, por exemplo, no momento que eu não estou lá, ele faz a venda de um produto pirata. Vamos dar um exemplo, ele vende um Citotec. Como eu vou me proteger desse crime? Que não pode acontecer? Pode. Você sai e o cara começa a vender. E aí, senhores, eu sempre oriento, primeiro, mantenham em dia o POP da empresa dos senhores. POP é o procedimento operacional padrão, não é? Então, o POP de vocês deve sempre estar em dia. O procedimento operacional padrão da empresa de vocês tem que estar em dia. Tem que demonstrar para as autoridades, primeira autoridade, a autoridade sanitária, que os senhores, como profissionais da farmácia, se desincumbiram totalmente das suas atribuições. Será que eu, profissional da farmácia, mantive em dia o treinamento dos meus subordinados técnicos? Os senhores não podem ser proprietários, por exemplo. Mas todos que estão ali na empresa são subordinados tecnicamente a vocês. É a Lei 13.021. Pela Lei 13.021, todo mundo que está no ambiente farmacêutico ele é subordinado tecnicamente ao profissional farmacêutico. Então eu dei o treinamento correto aos meus profissionais. Está no meu POP a forma correta de fazer a aquisição de um produto submetido à vigilância sanitária? Eu faço isso regularmente? Então os senhores vão ser chamados pelo organismo sanitário ou eventualmente num processo crime para os senhores afastarem a responsabilização criminal, a demonstrar que como farmacêuticos os senhores cumpriram todas as suas atribuições funcionais. Será que os senhores orientaram corretamente o proprietário da farmácia a comprar? Será que os senhores orientaram o proprietário do estabelecimento que não pode, por exemplo, comprar um produto contrabandeado? Tem que seguir uma regra de compra? Porque é isso que vocês vão ser questionados, eventualmente, quando for encontrado no ambiente sanitário, onde os senhores são responsáveis técnicos, um produto pirata. Será que eu, quando fui adquirir um medicamento, eu verifiquei se aquele medicamento tinha registro prévio perante a Anvisa? São essas perguntas que vocês vão responder. Porque vamos dar um exemplo, chega perante, não oitiva, perante o promotor de justiça, perante o juiz. O juiz pergunta, senhora farmacêutica, bom dia, tudo bem? A senhora autorizou o proprietário a comprar esse medicamento Citotec?
Aí você vai dizer, autorizei. Pronto, responsabilização criminal. Ou você vai dizer, não, ao contrário, doutor. Eu nunca autorizei. Ao contrário, eu dou treinamento frequente, demonstrando ao meu proprietário e aos meus funcionários a forma correta que eles devem comprar, a forma correta que é para vender. Mas prova para mim, doutora farmacêutica. Eu provo. Está aqui meu POP. Meu POP está em dia. De 3 em 3 meses, 5 em 5 meses, 6 em 6 meses. Eu dou treinamento para os meus balconistas, treinamento para o meu proprietário. Está aqui a prova efetiva. Então, os senhores, profissional de saúde geralmente não gosta de escrever, né? Eu brinco que vocês têm que gastar canetinha. Gaste a canetinha escrevendo um POP. Não repita aquele POP antigo, velho, do primeiro profissional que trabalhou na empresa. Porque isso é o comum, não é? Vocês são contratados, entram na empresa, pega aquele POP antigo e meramente repete tudo que está ali. Vamos atualizar esse POP, vamos mantê-lo em dia. Porque é isso que os senhores têm que fazer. Os senhores têm que demonstrar para as autoridades sanitárias que os senhores não são responsáveis pela pirataria. Que os senhores, ao contrário, os senhores tomaram todas as providências que cabiam aos senhores para evitar, para fazer uma compra correta, para evitar que a pirataria adentrasse o local onde os senhores são responsáveis técnicos. Aproveitando que tem estudante aqui, estudante vai ter o primeiro emprego, né? Vai chegar ao mercado de trabalho e vai buscar seu primeiro emprego. Qual é a primeira coisa que um profissional de farmácia, quando ele é contratado, tem que fazer no estabelecimento farmacêutico? Ou mesmo um farmacêutico já tarimbado de ambiente farmacêutico, quando ele troca de emprego? Gente, vocês têm 2 condutas que são obrigatórias. Primeira delas, vou fazer inventário documental daquela empresa. Será que aquela empresa documentalmente ela está correta? Será que ela existe para a Anvisa? Será que ela existe para o órgão sanitário do município ou do estado? Será que ela existe para o meu conselho? Ela é uma empresa legal ou ela é uma empresa pirata e ilegal? Então é a primeira conduta, inventário documental. Essa empresa existe? É a primeira pergunta que os senhores têm que se responder. Gente, pode ser uma empresa de fachada. Pode ser uma armadilha. Eu posso muito bem, vamos dar o exemplo. Eu compro um galpão qualquer, compro roubo de carga, enfio dentro daquele galpão e começo a vender em Belo Horizonte, por exemplo. E contrato você para ser minha farmacêutica. Você começa a trabalhar, um belo dia a polícia chega. Como é o nome dessa empresa? Sei não. Essa empresa tem AF perante a Anvisa? Também não sei responder. Tem alvará? Também não sei. Imagine a situação. Então, os senhores, quando forem contratados, os senhores têm que fazer inventário documental. Segundo inventário, inventário físico. Será que todo o estoque de produtos que aquela empresa tem está regular perante os órgãos sanitários? Será que todo o estoque de produtos que está dentro daquela empresa foram adquiridos seguindo a orientação da portaria 802 e da RDC 20? Será que ali não tem um medicamento pirata, por exemplo? Será que ali não tem um produto sem registro? Será que ali não tem um contrabando? Quem vai ter que responder isso são os senhores. Lembrando que, apesar do antigo farmacêutico responder pelo estabelecimento durante um período de tempo, pela responsabilidade, a partir do momento que os senhores assumem o RT e comunicam o seu conselho, todos os produtos que estão dentro daquele estabelecimento, a responsabilidade é de quem? Do farmacêutico. São vocês os responsáveis legais. Não importa. Aí chega uma fiscalização, você vira para mim, doutor, eu só estou aqui 1 mês. Mas não importa. Tudo que está naquele ambiente farmacêutico está nas suas costas. Você é a RT. É isso mesmo, nas costas. Ou seja, vocês são obrigados a fazer um inventário físico, ou seja, estoque dos produtos, e os senhores são obrigados também a fazerem o inventário documental daquelas empresas. Os senhores sabem que tem um problema. Ninguém aqui hoje vai ser expert em pirataria. A ideia do conselho é colocar uma sementinha na cabeça de você e dizer, olha, os senhores saibam que o mercado não é um conto de fadas. O mercado tem empresas boas e empresas ruins. E os senhores podem se deparar com pirataria de produtos submetidos à vigilância sanitária. E os senhores não trabalharem corretamente, os senhores podem vir a ser responsabilizados criminalmente.
Os senhores também podem responder na ética do conselho. Os senhores podem perder o registro profissional dos senhores. Os senhores podem ser advertidos pelo conselho. Os senhores podem ser multados pelo conselho. E os senhores não vão responder civilmente. Se os senhores causarem prejuízo à saúde de alguém, os senhores podem ser demandados na justiça por uma indenização de cunho civil, de cunho monetário. Então, os senhores têm uma responsabilidade funcional enorme, muito grande. Entendido isso, senhores? Era isso que eu tinha para falar de pirataria. A gente vai falar depois de tráfico de drogas, mas dúvidas, por favor, de pirataria. Dúvida de como se protege da pirataria. Vamos revisar? Vamos lá. Como é que eu compro um produto submetido à vigilância sanitária? Qual é o primeiro documento que você vai pedir de mim quando os senhores forem comprar da distribuidora Adilson, por exemplo? Eu não tenho distribuidora, tá? É só uma brincadeira. Vamos lá. A AF da Anvisa. Será que aquela empresa onde eu vou comprar está regular perante o organismo sanitário federal? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Essa empresa tem alvará sanitário para funcionar? É a segunda. É um checklist, senhores. Essa empresa tem certidão de regularidade perante o meu conselho? Ou seja, aquele farmacêutico que está do outro lado, na outra empresa, será que ele está regular perante o órgão do qual eu faço parte? Gente, o conselho é a casa dos senhores. Os senhores são membros. Pegou a carteirinha do conselho de farmácia, os senhores são membros do conselho de farmácia. Custa você verificar se aquele profissional do outro lado não é um profissional pirata? De repente até um farmacêutico falso farmacêutico. Vou pedir a certidão de regularidade. Depois, senhores, eu vou pedir a nota fiscal desse produto. Eu estou repetindo porque chegou gente depois, né? Então, vou pedir a nota fiscal desse produto. E na nota fiscal eu vou exigir que seja colocado o lote do produto. Eu vou exigir o quantitativo do produto. E se for substância controlada da portaria 344, eu vou exigir que se coloque o data de validade daquela substância controlada. Para quando eu receber o produto, eu tenho que fazer a conferência física do produto. Cara crachá, não é, doutora? Cara crachá. Tudo bem? Dúvidas, senhores? Como é que se protege da pirataria? Não é simples isso? É simples demais. E por último, manter atualizado permanentemente o meu POP, procedimento operacional padrão. No meu procedimento operacional padrão, eu tenho que descrever todas as atividades desempenhadas pela empresa, desde aquisição de produtos, expedição de produtos, venda, descarte. Os senhores sabem mais do que eu como é que se faz um POP. Mantenha atualizado. Manter atualizado no POP também o treinamento dos seus servidores, dos seus funcionários, para provar para quem que for, uma autoridade sanitária, uma autoridade judiciária, por exemplo, que os senhores se desincumbiram das atribuições que a lei determinou ao profissional farmacêutico, tá bem? Dúvidas, senhores finais? Diga, doutora. POP é o procedimento operacional padrão. O que é isso? Como é seu nome? Sara. Sara é estudante, está no 4º semestre. Toda empresa farmacêutica profissional ela tem um documento que, se eu abrir o POP, eu vou entender todo o funcionamento da empresa. Porque ali você vai descrever todas as atividades desempenhadas pela empresa. Isso é o POP. Como compra, como distribui, como é feita a aplicação de vacina, por exemplo, como é feito o descarte do produto. Todo o POP, como é feito o treinamento, os tópicos do treinamento, periodicidade do treinamento, assinatura de quem fez o treinamento. Na verdade, é um manual de operações da empresa. Aí vocês chamam na farmácia de POP, né? Procedimento Operacional Padrão. Tá bem, senhores? Dúvidas, senhores? Não? Então vamos lá. A segunda parte do treinamento, a gente fala sobre tráfico de drogas, modalidade e medicamento. Olha aqui para mim. Apenas a título ilustrativo. Eu tenho aqui perto de mim uma grande quantidade de droga. Droga qualquer que vocês entendam aí na cabecinha de vocês. E eu tenho aqui no chão uma caixinha de Celebra, um anti-inflamatório, que está na portaria 344, não está? Tá. Senhores, comercializar qualquer quantidade de droga
ou comercializar a caixinha de Celebra, no caso da caixinha de Celebra, sem observância da portaria 344/MS/1998, ou qualquer regulamento sanitário que discipline a venda, distribuição de medicamentos controlados, configura um crime. Crime de tráfico de drogas, modalidade medicamento. Ou seja, senhores, hoje, pela Lei 11.343 de 2006, droga para fins penais é toda substância entorpecente, toda substância psicotrópica e toda substância precursora ou qualquer substância sob controle especial da portaria 344. Lembrem que na 344 tem de tudo, não tem só entorpecente psicotrópico, tem anti-inflamatório, tem hormônio, tem uma série de produtos que não são nem entorpecentes nem psicotrópicos. Mas a Lei 11.343 de 2006 equiparou a droga para efeitos penais todos os produtos e medicamentos que se encontram na portaria 344/MS/1998. Lembrando que é na portaria 344 que são colocadas também todas as substâncias que são proscritas, que são proibidas de serem utilizadas no nosso território. Tudo bem? Senhores, existem requisitos para comercializar medicamentos controlados no nosso território. O primeiro deles é indispensável a licença prévia da autoridade sanitária competente. Ora, se eu quero dispensar droga, medicamento controlado da portaria 344, eu preciso conseguir a AF da Anvisa para controlado. 2, alvará sanitário local para produto controlado. 3, eu tenho que ter profissional farmacêutico quando a atividade for privativa de farmacêutico. Ou seja, eu tenho que cumprir tudo que está na portaria 344/MS/1998. E é importante lembrar uma coisa importante para vocês. Antibiótico da RDC 20 está sob controle especial, não está? Tá. Portaria 344 é controle especial também, não é? Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu estou a falar que é droga para efeitos penais da lei de crimes de tráfico de drogas, os medicamentos e substâncias constantes da portaria 344/MS/1998. Antibiótico RDC 20 não é droga para efeitos penais, tudo bem? Então é só 344, não confundam com RDC 20 de antibiótico, que é comum nas palestras que a gente dá aí nas faculdades, para os conselhos, as pessoas confundirem RDC 20 antibiótico com portaria 344, porque ambos estão, abre aspas, sob controle especial. Mas drogas para efeitos penais é o que está na portaria 344/MS/1998. Ok? Então, diz o artigo 31, é indispensável a licença prévia da autoridade, no caso de vocês sanitária, para produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir para qualquer fim, drogas ou matéria-prima destinada à sua preparação, observadas as demais exigências legais. O crime é o artigo 33, o crime de tráfico, que é importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, tem depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar, consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente. Olha de novo a AF, sem autorização de funcionamento de empresa, sem alvará sanitário, ou violando a lei ou regulamento, dá pena de reclusão de 5 a 15 anos. Ou seja, doutores, o pessoal chegar numa farmácia dos senhores, quero comprar um medicamento controlado sem receita, sem notificação de receita, isso é comum. A venda do medicamento sem receita ou sem a sua notificação é tráfico de drogas? É, porque o regulamento da 344 exige que os senhores exijam a notificação, a receita para compra. Eu estou violando o regulamento. Que regulamento, Adilson? A portaria 344. Armário de controlados. A quem pertence a chave do armário de controlados numa drogaria ou numa farmácia de manipulação, por exemplo? Farmacêutico. E por que, senhores, farmacêutico ainda insiste em entregar a chave do armário para balconista, insiste em entregar a chave de armário para proprietário, para gerente?
Não façam isso. A portaria 344 é clara. O armário de controlados é responsabilidade exclusiva do profissional farmacêutico. Senhores, posso eu fazer caixa 2 de controlado? A resposta já está na ponta da língua, né? Não, não posso. Uma receita que chega com 3 produtos e a pessoa só quer levar uma, ela não serve mais para nada. Eu tenho que cancelar. Como é que as pessoas costumam fazer o crime? Ele lança no sistema da drogaria da farmácia as 3, vende uma e 2 fica para vender por fora sem receita médica. Isso é crime de tráfico de drogas, ok? Então, senhores, a 344, para quem trabalha com controlados, é uma espécie de bíblia, né? Os senhores têm que decorar a 344. A 344 tem que estar na cabeça, por quê? Porque toda conduta decorrente do uso, venda ou descarte do medicamento de uso controlado está descrito na portaria 344. Aí vamos dar outros exemplos. Quem são os profissionais habilitados no país a prescreverem droga da portaria 344? O médico. Segundo, o médico veterinário. Terceiro, o odontólogo. Fisioterapeuta pode? Não. Psicólogo pode? Não. Algum outro profissional pode? Não, não pode. Somente esses 3 profissionais são habilitados. É permitido o delivery de controlados, o entregue em casa de controlado? Não. A RDC 44 da Anvisa proíbe e a portaria 344 proíbe. Ok? Senhores, o que tinha de falar de drogas é isso. Eu trago outro crime, só para botar. Associarem-se 2 ou mais pessoas para praticar o crime de tráfico de drogas. É simples. No tráfico de drogas, os senhores têm que fazer a qualificação de uma via de mão dupla. Eu, distribuidor, qualifico quem compra qualifica quem quer vender. No caso do medicamento controlado, se alguém dessa cadeia de distribuição não tiver a documentação adequada, a gente não se associou para praticar tráfico de drogas, se associou sim. Porque ela é obrigada a exigir a minha AF e eu sou obrigado a exigir a AF dela. Se eu não tenho AF, ela não pode me vender. E se ela vende mesmo assim? Ela está cometendo tráfico de drogas e surgiu também o crime de associação para o tráfico, tá bem? Então, quando se trata de tráfico de drogas, é importante demais que o profissional farmacêutico tome todas as cautelas necessárias para que a distribuição, a entrega a consumo, a venda da droga, medicamento, siga estritamente o que diz a portaria 344/MS/1998. Doutor Adilson, lá tem tudo tem tudo. Forma de descarte, forma de aquisição, forma de declaração de perda. Lembrando, senhores, que hoje em dia para farmácias de manipulação e drogarias nós temos o SNGPC, Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. É obrigatório também, portanto, manter em dia a escrituração do SNGPC. E se não tiver o SNGPC, por exemplo, distribuidoras ou outro local, hospitais, os senhores têm que manter atualizados os seus livros, seja digital ou físico, de distribuição de drogas, para respeitar, para fazer cumprir a portaria 344/MS/1998. Dúvidas, senhores, sobre droga, medicamento? Vamos, senhores. Está todo mundo com sono ou cansado aí? Dor de cabeça, doutora? Por quê, doutora? Saiu do trabalho agora? Qual cidade? É, longe assim, veio só para a palestra? Que bom, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Senhores, por último, eu quero falar do último crime. Produtos sujeitos à vigilância sanitária vencidas ou impróprias ao consumo humano. Os senhores, como profissionais farmacêuticos, não podem deixar que produtos vencidos ou que sejam impróprios ao consumo humano e estejam num ambiente sanitário onde os senhores exercem a atribuição de responsáveis técnicos. Porque senão nasce um outro delito, que é vender, tem depósito para vender ou expor à venda, ou de qualquer forma entregar matéria-prima e mercadoria impróprias ao consumo humano. Dá uma pena de 2 a 5 anos. Lembrando que essa pena vai ser exacerbada de 1/3, porque os locais onde os senhores são RTs comercializam serviços essenciais à vida ou à saúde. Ok, senhores?
Pronto. Então vamos lá. Em resumo, a gente falou sobre pirataria, disse do problema da existência da pirataria. Como a colega veio de Igarapé. Igarapé é caminho de rio, sabia? É, caminho de rio. Vamos dizer para ela quais são as modalidades de pirataria. Quais são as modalidades, senhores? Quem anotou? Vamos dizer para a colega que chegou um pouquinho atrasada. Vamos revisar, doutora. Pronto, a primeira modalidade de pirataria, como é seu nome? Priscila, é o produto sem registro prévio na Anvisa, quando esse registro é obrigatório. Segunda modalidade, contrabando de caminho. Não posso eu, profissional da farmácia, deixar que um produto que veio de outro país seja comercializado no ambiente onde eu sou responsável técnico, porque esse produto originário do território estrangeiro não tem no meu país a certificação de que garanta a qualidade, segurança e eficácia desse produto. Terceira modalidade de pirataria, procedência ignorada. Produto de procedência ignorado, Priscila, basicamente é o roubo de carga e o desvio do Sistema Único de Saúde. É muito comum no território brasileiro a venda, comercialização de medicamentos, por exemplo, o roubo de carga, ou desviar medicamentos do Sistema Único de Saúde para empresas privadas. Isso também é pirataria. Por que a gente fez essa classificação? Porque as pessoas acreditam que pirataria é só falsificação. Mas quando se trata de produto submetido à vigilância sanitária, pirataria é algo mais. Então a gente divide nessas hipóteses de pirataria. Próxima. Produto falsificado. Então a quarta, produto falsificado é aquela cópia natural que alguém faz de um produto, você não sendo detentor da marca, do registro da patente. Quem quiser só anotar, os medicamentos apreendidos mais falsificados no país que eu não falei são Cialis, Durateston, Decadurabolin, Viagra, Hemogenin e Ormotrop. E aí, doutora, a gente classifica isso como medicamentos, como é que é, que faz bem, fugiu agora o termo, mas basicamente são medicamentos para ereção masculina, anotou? Que é o Viagra e o Cialis, e medicamentos para uso off-label para fins anabólicos, que é a Durateston, a Durabolin, o Hemogenin e o Ormotrop, que é o hormônio do crescimento. Já teve casos de falsificação de produtos, medicamentos para o câncer, mas em menor quantidade. Ok? Depois a gente trabalhou o conceito também de como se proteger da pirataria. Você pegou essa parte? Pegou ou não pegou? Como é que se protege da pirataria, então? Vou fazer isso sim, doutora Priscila. Tem que sair daqui. Como é que se protege da pirataria, senhores? Primeiro passo. Isso, eu tenho que qualificar a empresa onde eu vou adquirir. Então, o primeiro passo é qualificação. Qualificação se divide em exigência de AFA, alvará, e se for atividade privativa do farmacêutico, certificado de regularidade perante o conselho. Segundo passo, nota fiscal. Sendo que a nota fiscal tem que ter lote, quantitativo e, se for substância controlada, data de validade. E no final eu vou fazer o cara crachá. Tudo bem? Boa revisão? Diga, doutora, faça aqui para os seus colegas que estão no Facebook. Que você havia falado referente à RDC 44, que é proibido o delivery de entrega de controlados. Isso é devido à possibilidade de extravio? Também. Lembrando que isso não se aplica a programa de saúde pública, ou seja, tem alguns governos estaduais ou municipais que têm um programa de, abre aspas, remédio em casa. Entrega em casa, programa de saúde pública pode controlado. O particular, as empresas privadas, não podem fazer delivery e entrega. Basicamente, desvio, furto, conferência dos materiais, não pode ter de forma nenhuma delivery de controlados no país. Tá bem? Joia? Diga, amigo. Só de controlados. Pode ter, você pode. Isso. Pode falar? A minha pergunta é, se um farmacêutico administra uma farmácia de 8 às 5 da tarde, depois de 5 horas, os funcionários podem fazer dispensação de controlado e antibiótico? A pergunta da colega é, farmácia pode funcionar sem farmacêutico? Não, pela Lei 13.021, colega, farmácia é obrigatória em todo o período de funcionamento a ter um farmacêutico presente. Se não tem farmacêutico, não pode dispensar nada. Ela não pode nem estar aberta.
Entendido? O que eu sempre falo, senhores, que os senhores profissionais de farmácia, a legislação deu a vocês o renascimento da profissão. Então, utilizem isso. Pela lei, quem é que pode fazer a troca do medicamento de marca pelo genérico? Farmacêutico. A lei fala em farmacêutico. Ok? Mas o que a gente vê na prática é balconista fazendo. Mas o farmacêutico que tem que fazer. O antimicrobiano, a EDC20, antibiótico, farmacêutico vai fazer a dispensação. E a lei foi clara ao dizer isso. E o controlado também é o profissional farmacêutico. Então não tem essa. O farmacêutico foi embora, a farmácia fica aberta. Se você declarar o seu conselho de farmácia, que você vai estar na sua farmácia de 8 ao meio-dia, de 2 às 6, você tem que estar lá, porque senão o conselho vai lá e vai lhe multar por ausência. E no período que a senhora não tiver, o proprietário é obrigado a contratar um farmacêutico substituto ou fechar no período que a senhora não estiver lá dentro. Ok? Dúvidas, senhores? Dúvidas, doutores? Não? Então vamos lá. Eu gosto sempre de mostrar nas palestras fotos das operações que a gente levou a efeito. Quando a gente trabalhava lá na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eu fui o coordenador de segurança, participei efetivamente de todas essas operações. E aí, para vocês gravarem um pouquinho mais do conhecimento que foi passado para vocês, ok? A situação já não está muito boa, né? Um policial armado na frente da drogaria. A gente recebeu lá na Anvisa, em Brasília, à época, uma denúncia que essa farmácia fazia comercialização de medicamento de uso controlado. Só que a gente consultou o CNPJ dessa empresa, no banco de dados da Anvisa à época, e ela não tinha a AF da Anvisa para controlados. Ou seja, tudo que eu encontrasse durante a fiscalização dentro dessa farmácia de controlados era ilegal. Sendo ilegal, a gente já teria ali que crime? Crime de tráfico de drogas, modalidade, medicamento. Então anote, tráfico de drogas, modalidade, medicamento. Se ela não tem AF da Anvisa para controlado, senhores, o só fato de ter o medicamento controlado lá dentro já faz nascer o delito do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que é a lei nova de drogas do país. Então essa empresa não podia ter, em hipótese alguma, controlado lá dentro. Não tem controlado, não tem controlado, não tinha controlado. Ora, senhores, isso aí tudo era anfepramona. Eles vendiam para caminhoneiro, para fazer rebite para caminhoneiro, né? O pessoal dirigir sob efeito de substâncias, drogas da portaria 344. Ou seja, senhores, tudo isso estava ali dentro de forma ilegal e clandestina. Você tem que investigar agora de onde veio isso. Quem vendeu isso para essa drogaria? Porque ele também cometeu um crime. E o farmacêutico desse local e do local onde vendeu, se for comprovado, vai responder criminalmente pela conduta, por tráfico de drogas ou associação ao tráfico. Foi perguntado ao proprietário farmacêutico se aí também tinha estoque desses produtos. A resposta foi não. Mas a gente foi procurar, não tinha estoque. Não tinha estoque de forma alguma dos produtos. Vamos lá, senhores. Rio Branco, Acre. Observem o lixo sanitário do estabelecimento. Olha o local dos termolábeis. Olha o local, vamos voltar. Opa, olha o local dos injetáveis. Gente, um profissional farmacêutico que aceita se submeter a trabalhar numa condição dessa, ele tem que ser punido exemplarmente pelo seu conselho. Né? Não há outra palavra. E aí, dentro desse estabelecimento, foi encontrado medicamento contrabandeado, o Cialis falsificado e o Compaz, que é o diazepam em caixa 2. Então aqui a gente tem dois crimes. Medicamento falsificado, qual é o crime? Crime de pirataria, artigo 273 do Código Penal. Medicamento controlado, tráfico de medicamentos, modalidade. Ok? Nessa outra farmácia, medicamento contrabandeado, medicamento falso. Ou seja, duas hipóteses de pirataria. Contrabando e medicamentos falsificados. E ainda tínhamos o medicamento controlado da 344 em caixa 2, ok? Nessa outra drogaria, senhores, olha o tanto de medicamento controlado que foi apreendido.
essa drogaria não tinha a AF da Anvisa para vender controlados. E aí a pergunta que eu faço, como é que o farmacêutico da distribuidora vendeu um medicamento controlado para uma drogaria que não podia vender o medicamento controlado? Ele não podia comprar e muito menos vender, ok? Tá bem? Diga, doutor. Já é um indício a mais de tráfico de drogas. O colega me pergunta, se dentro dessa drogaria eu encontrasse um bloco de receituário de controle especial ou um bloco de notificação azul B de controlados, é um indício a mais de que aquele bloco de receita estava ali para esquentar o armário do estabelecimento comercial. Ou seja, é um indício a mais da prática de crime de tráfico de drogas, ok? Ou seja, em resumo, como é seu nome? Jonathan, não posso ter receituário médico em branco dentro do estabelecimento farmacêutico. É isso. Para comprar em outro local. Mas o senhor não concorda comigo que mesmo assim a gente estaria diante de tráfico de droga? Estava fazendo coisa errada do mesmo jeito. Claro. Gente, isso que vocês estão vendo aí é um armário Tabajara de medicamentos controlados. Você acha que o armário é o lixo ou a gaveta? É o lixo, né? Vamos desmontar o armário. Observem que ele fez um fundo falso com papelão. Ao retirar o papelão, olha o tanto de medicamento de uso controlado apreendido. Gente, isso para mim está óbvio que isso aqui ou é uma venda clandestina ou é um caixa 2, mas que isso aqui é tráfico de drogas, alguém tem dúvida? Não tenha dúvida. Foi encontrado dentro de um lixo escondido. Ok? Diga, doutora. Entrei na drogaria para ser o RT. Aí antes já tinha um RT. Cheguei, não tem nota fiscal de alguns medicamentos controlados. O inventário não bateu. O que eu faço? O que fazer? Eu queria perguntar, quando você disse que é medicamento de caixa 2... Vamos lá, a primeira pergunta da colega, como é seu nome? Valdirene. A Valdirene quer saber o seguinte, ela acabou de ser contratada pelo estabelecimento farmacêutico, ela fez o inventário documental, está tudo ok, mas na hora do inventário físico tem medicamento que não tem nota fiscal. A senhora imediatamente vai fazer a segregação desses produtos e vai chamar a vigilância sanitária para fazer o recolhimento desses produtos. Ok? Tá bem? E aí a vigilância sanitária vai analisar. Se for produto pirata, ela vai fazer representação criminal ao promotor de justiça, ao delegado de polícia, mas ela vai fazer alguma coisa. Tá bem? E a colega está perguntando o que é caixa 2 de controlado. Deixa eu te explicar. Geralmente as pessoas, quando querem vender controlado irregularmente, tem aquele caso daquelas pessoas com baixo poder aquisitivo que pegam uma receita de 3. Só que ele só tem dinheiro para comprar 1. O balconista de má fé, ou um farmacêutico de má fé, ou gerente de má fé, ele vende 1 para a pessoa, só que lança no sistema a venda de 3. 2 fica para vender sem receita. Isso a gente classifica, do ponto de vista sanitário, como caixa 2 de medicamentos controlados, tá bem? Tirei as dúvidas das duas. Dúvidas, senhores? Não? Vamos lá. Dentro da caixinha inocente de chiclete, era escondido um produto contrabandeado para mil paraguaio para ereção masculina e o Viagra falsificado. No fundo do Ford Ka do farmacêutico, ele fez um armário de controlados. Pode, senhores? Óbvio que não pode, né? Essa é uma fábrica clandestina de medicamento sem registro na Anvisa. Olha o que o medicamento diz que cura. Diz que cura úlcera, impinge, hérnia, leucorreia. Ele é um tônico, cura blenorragia, hemorragia uterina, catarro vaginal e diarreia e disenteria. Ou seja, cura tudo, né? É o curador de tudo. Gente, importante, para caracterizar o crime do artigo 273, eu não preciso saber o que tem dentro do saquinho. A mera indicação terapêutica já faz nascer o delito do artigo 273. Ou seja, eu estou
produzindo, eu estou mantendo em depósito, ou então entregando a consumo, um produto que tem indicação terapêutica, mas não tem registro prévio perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tudo bem? Dúvidas? Não? Diga, doutora. Ervanarias. Vamos lá. A colega, como é seu nome? Débora fala das ervanarias. Ervanaria tem RDC específico, não vou lembrar o nome agora, que regulamenta a existência das ervanarias no Brasil. A ervanaria pode vender erva natural. Eles têm duas classificações, planta e erva natural, planta natural e erva natural. Só que nessas ervanarias você não pode ter indicação terapêutica dos produtos. Se tiver indicação terapêutica, é medicamento, e se é medicamento, necessita possuir registro prévio perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, senão se vai cair na pirataria, modalidade medicamento sem registro prévio perante a Anvisa. Tudo bem? Vamos lá. Olha, a fábrica foi toda apreendida, né? Inclusive a balança de precisão da fábrica, né? Tá tudo aqui, né? Lá em Belém do Pará, Cialis falsificado, medicamento para ereção masculina contrabandeado, anabolizantes clandestinos. Tá vendo? Medicamento impróprio ao consumo humano, é a Lei 8.137. Aqui, senhores, o que eu tenho nas minhas mãos é uma notificação de uma morte de um paciente. Qual era o esquema criminoso que essa drogaria fazia? Isso aqui é contraste para uso em diagnóstico. Eles vendiam o contraste para um hospital próximo, o hospital usava um pouquinho para fazer os exames, ela tinha um acordo com um profissional médico, eles enchiam os potinhos de novo e vendia de novo na drogaria. Isso deve ter se contaminado em algum momento e teve uma morte de um paciente. O fabricante notificou a Anvisa, a gente foi lá com a Vigilância Sanitária de Alagoas, fizemos a apreensão e foi feito o flagrante delito da proprietária da drogaria e do seu filho farmacêutico. Tá? Olha essa outra operação em Palmas. Tudo isso cartelado aqui, senhores, é Citotec. Citotec ele foi banido, proscrito do nosso território pelo uso off-label para fins abortivos. Os antigos vão se lembrar, né? Citotec era para úlcera. Só que foi comprovado que ele tinha um efeito abortivo. Então a própria empresa produtora, detentora da marca, pediu o cancelamento do registro no Brasil. Só que ele continua sendo fabricado em outros países. Então ele entra no nosso território por contrabando. Ok? E todo o resto é caixa 2 de medicamento controlado. É muito caixa 2, viu? Ok? Coromandel, Minas, apreensão de medicamentos falsificados, controlados. E olha o forte armamento que foi achado dentro da drogaria. Né? Medicamento controlado, Citotec de novo. Operação Conexão em Campinas. Por que Conexão? Porque essa farmácia ficava dentro do aeroporto internacional de Campinas, Viracopos. O que o proprietário da farmácia fazia? Vendia caixa 2 de controlados, vendia remédio falso e contrabandeado. Ok? Gente, isso dentro do aeroporto. Muito inicialmente, lá em 2008, a gente fez uma apreensão grande de medicamento falso dentro do aeroporto de Brasília. Na drogaria do aeroporto de Brasília tinha medicamento falso sendo contrabandeado. Isso aqui é a operação lá em Minas. Aqui em Minas, né? Lá em Minas. Na verdade, não é bem Valadares, é Dom Cavate. Não sei quem conhece a região. Isso aqui é a falsificação da vacina do H1N1. Observem que o falsificador fez. Ele imprimiu na internet a caixinha e colou num papelão, tá vendo? Vocês estão conseguindo ver? É uma falsificação bem grosseira, né? Essa foi a única vez que a gente fez essa apreensão desse tipo de produto na minha época lá como chefe de segurança. Opa. Esse outro estabelecimento aqui, senhores, olhando isso aqui parece que é o quê? Uma casa, uma loja, alguma coisa, mas isso é uma distribuidora de medicamento controlado clandestino. Olha o pouquinho de controlado que a gente encontrou lá dentro. Ok? Opa.
Nessa outra farmácia, agora lá em Anápolis, vocês podem notar que a equipe viajava bastante, né? Gente, pode ter bolsa de controlado? Não, não pode ter bolsa de controlado. Na bolsa de controlado, cheio de medicamento controlado para venda clandestina, ok? Essa outra operação, agora numa fábrica de medicamentos. Observe o trabalhador com todos os equipamentos de proteção individual ao trabalho, né? Boas práticas de fabricação no armazenamento dos produtos, né? Olha só que coisa linda onde era feito o xarope. Ó, que coisa linda. E aí era feito o xarope de caicó para infecção do trápio das vias respiratórias. Ok? Medicamento sem registro prévio na Anvisa, você está diante de um crime contra a saúde pública, artigo 273 do Código Penal brasileiro. Tá? Na outra fábrica clandestina, observem o risco sanitário enorme, né? Você encontra, olha o invase do medicamento. Você encontra o chamado xarope do cupim do cajueiro. Gente, o que está aqui na minha mão é um cupinzeiro. Você pega isso, põe numa panela, acrescenta água e açúcar e você vai fazer o xarope do cupim do cajueiro. Ok? Coisa limpa, né, doutora? Tá bem. Na farmácia do Povo, medicamento controlado em caixa 2 para mil Paraguai. Ou seja, eu tenho tráfico de drogas e eu tenho pirataria. Opa. São Paulo, capital. Você chega para fiscalizar, tá lá o proprietário farmacêutico bebendo. Não é a hora, né, senhores? Não é a hora, né? Não pode beber no estabelecimento farmacêutico. Isso vai dar um processo ético, né, senhores? Processo ético. A denúncia dava conta que eles comercializavam medicamentos controlados de forma clandestina. Observem que o armário de controlado deles tem tudo menos medicamento. Olha o armário real. O armário real era o ar-condicionado portátil. Uma tampinha chamou a atenção do fiscal mais atento, semi-aberta. Opa. Desmonta o armário, medicamento em caixa 2, controlado, receituário médico em branco. Carimbo de médico, remédio falso, contrabandeado. Aí tinha tudo, né? Tinha tudo escondido dentro desse estabelecimento. Ok? São Paulo, capital, medicamento contrabandeado, falsificado, caixa 2 controlado, CD pirata. Pode vender CD pirata, senhores em farmácia? Aqui em Belo Horizonte, quando a gente fez uma operação alguns anos atrás, a gente encontrou dentro até de uma rede, tinha cigarro contrabandeado. O cara vendia cigarro contrabandeado dentro da farmácia. Ok? Essa farmácia aqui em São Paulo, senhores, comercializava camisinha do SUS. Comercializava insulina do SUS. Comercializava também remédio falsificado e contrabandeado. Eu não falei para vocês, produto de procedência ignorada, desvio do Sistema Único de Saúde. Ok? Tá bem? Lá em Minas, em Salvador, em Minas, os famosos remédio que cura tudo, né? Se você lê essa rotulagem aqui, ele cura de tudo. São medicamentos sem registro prévio perante a Anvisa. Não pode ser comercializado. Olha a fábrica desse produto onde era. Observem agora, produzir aí a limonada purgativa. Ó. Observem o sistema de filtragem da farmácia. Tá me dando enjoo. Já está com dor de cabeça, né, Priscila? Agora com as fotos dessa, né? Vamos lá. Olha só. Salvador, Bahia. Gente, isso vai se repetir de norte a sul do país. O pessoal lá na FUNED me perguntou, Adilson, tem diferença de região para apreensão de medicamento pirata ou tráfico de gado? A resposta é uma só, não tem diferença. O problema da pirataria no território brasileiro é um problema que abrange todo o território brasileiro.
Internacionalmente, a falsificação do medicamento, como eu disse no início da palestra, Priscila não perdeu, é chamado pela Interpol como o crime do século XXI, porque é um crime muito lucrativo, muito lucrativo. Então não tem diferenciação. Olha o pouquinho de produto apreendido. Essa fábrica, senhores, no Paraná, tá vendo? Produzia tudo aquele medicamentozinho sem registro na Anvisa. Aí você tem espinheira santa, tríbulos terrestre. Olha lá, ó, garra do diabo. Agora me diz, como é que o cara diferencia um saco desse de um saco desse, se tudo é igual? Ou seja, isso na verdade você passa também por um estelionato, né? A pessoa vende algo que na verdade não é, né? Isso não é suplemento. Garra do diabo não. Não, garra do diabo, tríbulos terrestres. Não, você está confundindo. Vamos lá, doutora, como é o seu nome? Luísa. Lembre que você tem alguns produtos constantes da farmacopeia brasileira, não tem? Aqueles produtos constantes da farmacopeia brasileira, o só fato de você moer a planta, encapsular e rotular com o nome da substância, a transforma em medicamento. Medicamento. Medicamento tem que ter o quê? Registro na Anvisa. E isso jamais vai ser registrado. Garra do diabo jamais vai ser registrada como suplemento alimentar. Você pode criar uma formulação que alguns princípios ativos sejam dessas plantas como suplemento. E agora vai ter que passar pelo crivo da Anvisa para verificar segurança, qualidade e eficácia. Mas ele puro, nesse estágio, ele é medicamento para efeitos penais e ele é medicamento, porque ele está na farmacopeia, tá bem? Farmácia de manipulação. Aí eu pergunto ao senhor, manipulação com receita pode manipular a garra do diabo? Pode. Pode manipular tríbulos? Pode. São os produtos constantes da farmacopeia. Mas isso não retira a característica dele de medicamento. Tudo bem? Sim. Não, não é suplemento alimentar. Porque ele sabe a quantificação que foi dada pela formulação do médico e é permitido, é um medicamento. Sim. 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 Mas é medicamento para fins penais, certeza absoluta. Não, ele é um medicamento. Um medicamento à base de planta. Você faz controle, mas aqui você faz controle de qualidade da matéria-prima, do insumo que você recebe. Você faz controle de qualidade. Não, mas aí você está confundindo o medicamento alopático, que você vai ter o teste clínico, o teste de estabilidade, se for um genérico vai ter que ter teste de bioequivalência, com algo que pode ser manipulado a partir porque ele está na farmacopeia brasileira como medicamento. É isso que você está confundindo. Bem? Tá joia? Olha lá, senhores, o cachorrinho cheirou a mala, lança perfume, droga, apreensão de medicamentos. Dentro das caixinhas inocentes de som, vocês estão vendo aqui tudo Durateston e Durabolim apreendidas. Vendo? Outro em Osasco, outro armário de controlados, agora embaixo, ó. Roubo de carga. Nós estávamos em Jundiaí, essa caixa tinha que estar numa farmácia em Minas. Então, roubo de carga. Olha o cofre do mal, senhores. No cofre do mal, nós temos medicamentos controlados, medicamentos contrabandeados, falsificados. Ou seja, dentro do cofre tinha tudo que não prestava. Ok? Diga. Boa pergunta. A colega pergunta, fiscal sanitário pode abrir cofre de estabelecimento farmacêutico? É a primeira pergunta. Aí eu vou fazer outras. Fiscal sanitário pode abrir caixa do estabelecimento farmacêutico? Aqui tem um exemplo, ó. O caixa foi aberto. O cofre foi aberto. Fiscal sanitário tem essa competência, sim ou não? Sim, doutora.
Imagina, porque, como eu falei no início, vigilância sanitária serve para promover o afastamento do risco sanitário. O proprietário pode utilizar o cofre ou caixa para esconder o risco sanitário, que é o produto pirata, é o caixa 2 controlado. Então ele tem essa atribuição. Todo e qualquer objeto. Lembrando que existem restrições. Fiscal sanitário não pode fazer busca pessoal, porque essa atribuição foi deferida pelo Código de Processo Penal para os policiais. Ok? Vamos lá. Objetos pessoais, bolsas, mochilas, sacolas. Fiscal sanitário não pode abrir bolsa, mochila e sacola, porque isso é um objeto pessoal, e busca pessoal só pode ser dado também por policiais. Ok? Mas eu te pergunto, o corpo não é seu? Seu corpo é seu. A bolsa não é sua? Você não pode atender então um pedido do fiscal? A denúncia, como é seu nome? Fugiu. Débora, a denúncia dá conta que você esconde Citotec no seu bolso. O fiscal sanitário pode chegar para a Débora e pedir: Débora, olha, estou aqui todo dia, me faz um favor, tem como tu esvaziar teu bolso? Você pode cumprir ou não essa ordem. Mas é um pedido, isso é um direito seu, porque o corpo lhe pertence. Bolsa da mesma forma, o fiscal sanitário pode chegar: ô Débora, para encerrar essa denúncia, estão te denunciando aqui que você guarda na sua bolsa Citotec. Tem como tu me mostrar essa bolsa? Ah, Dilson, então quer dizer então que se eu não quiser mostrar? Não, não vai mostrar. Se for um fiscal mais atento, ele vai chamar a polícia militar e vai pedir para o policial militar olhar. Claro que no seu corpo, busca pessoal somente por uma policial feminina. Sempre. Né? Sempre. E na sua bolsa pode ser um policial feminino ou um policial do sexo masculino, tá bem? No seu carro, o carro também é considerado objeto pessoal, não pode ser feito busca pelo fiscal sanitário, pela polícia sim, tá bom? Carro da empresa é da empresa, então o fiscal sanitário pode olhar. Armários pessoais, o fiscal sanitário pode olhar, porque não é da empresa? É da empresa. Eu abro o armário pessoal, mas eu não posso acessar os objetos pessoais ali guardados. Tá bem? Tá bem? Tirei a dúvida? Nada. Dentro desse caixa da farmácia, senhores, ó, medicamento contrabandeado. Dentro do cofre da outra farmácia, armamento. Olha essa farmácia lá em Belém do Pará. O que o colega disse, olha o receituário médico em branco, a notificação com assinatura e o medicamento controlado. Essas duas coisas somadas já dá para presumir que ali tem um tráfico de drogas instalados, tá bem? Joia? Operação Morfeu Planaltina. Gente, dentro dessa gaveta ele guardava roipinol. Dentro da mesa ele fez um caixa 2 controlado. Ok? Tá bem? Foi preso o farmacêutico, a mulher e a esposa. O que esse pessoal fazia? Isso é uma operação da Polícia Civil de Brasília que a Anvisa foi chamada a apoiar na época. Eles vendiam os medicamentos controlados nas portas das universidades em Brasília. Lembra? É sua filha? Você é filha dela? É farmacêutica também? Ah, você que é farmacêutica. Está estudando também. Roipinol, senhores, é conhecido como a droga utilizada para crime, tá? Boa Noite Cinderela e o estupro. Por quê? Porque ele causa perda de memória recente. Por isso que as mães de vocês, né, as nossas mães, quando vamos sair para balada, mamãe não fala, não toma bebida em copo de estranho. É porque se o cara batizar a bebida com o roipinol, você vai ficar num estado letárgico, vai ficar andando, falando, mas no outro dia você não lembra de nada. Então isso é utilizado muito para fins criminosos, tá bem? Tá? Dentro da latinha de Neston, o cara escondeu o diazepam. Gente, alguém tem dúvida que isso aqui é um caixa 2? Não, ninguém tem dúvida, né? Ninguém tem dúvida, tá bem? Dentro do caixa da farmácia Anfepramona, olha lá, medicamento sem registro na Anvisa. Eu não sei se em Minas tem esse tipo de apreensão. É as pílulas contra o estupor. É um medicamento sem registro na Anvisa. Ok? Doutora, tem teste clínico aí? Não tem, né? O que é o estupor? O pessoal fala que quando você come demais, você fica estuporado, cheio. Então isso seria uma espécie de um laxante, né?
mas isso não tem registro na Anvisa, onde for encontrado vai ser apreendido. Olha como é que era o invase, olha o invasador do medicamento. Ok? Dentro dessa farmácia organizada, né? A gente encontrou a Durateston falsa e o Citotec sendo comercializado. Olha o Hemogenin. O Hemogenin verdadeiro, senhores, a fabricante é a Sanofi Aventis. O falso é Sarsa. Né? Sarsa que é uma farsa, né? A gente brinca. Então isso aqui é um outro exemplo de medicamento falsificado. Na farmácia Vale Verde, olha a Durateston, senhores. Essa Durateston está bem amarelada, né? É uma substância amarela, que eu não sei o que é, e essa outra é uma substância branca. Só para vocês verem que na falsificação você já encontra coisas diferentes a olho nu. E você ainda tinha a falsificação da Durateston que tinha um mosquito dentro dela. Ou seja, falsificação não tem controle de qualidade, né? Tá bem? Citotec, misoprostol. Senhores, você pode, só a título de curiosidade, pode ter misoprostol no mercado brasileiro? Sim ou não? Sim. Misoprostol para uso hospitalar. O único que tem registro chama-se Prostox. Ele é de uso exclusivo hospitalar. Para você ter o Prostox, você tem que ter um alvará sanitário específico para ele, específico para o misoprostol. Só pode ser utilizado dentro de hospitais, ou seja, se eu retiro o misoprostol, o Prostox de um hospital e levo para uma drogaria, para 1.000 no caixa da farmácia, medicamento em caixa 2, olha só, essa farmácia inovou, ele mandou manipular medicamentos controlados, anfepramona, para vender como rebite. Só que aqui a gente não tinha como descobrir de onde veio, porque não tinha endereço da farmácia de manipulação, tá bem? Operação Morfeu de novo, ou um pouquinho de anfepramona apreendida. Medicamento de uso controlado. Tabuna, Bahia. Olha lá. A vigilância sanitária interditou o armário de controlados, ele foi abrir outro embaixo. Tudo clandestino em caixa 2. Essa farmácia de Campinas, senhores, o que chama a atenção você olhando para essa farmácia? Ela, depois dessa operação, ela faliu, ela fechou. Mas o que chama a atenção? Olha só. Melhores preços, Viagra, Cialis, Levita, tudo para a ereção masculina. Por que ele tinha o melhor preço? Porque tudo era falsificado, ok? Tudo era falsificado. Olha um pouquinho de receita aí, doutor, você que perguntou das receitas. Olha o tanto de receituário médico, receituário e notificação em branco assinado. Olha como é que ele fazia o controle do caixa 2 dele. Pode perguntar, doutora. Você pode representar o conselho para aplicação da penalidade ética, só que se você comprovar durante seu inquérito policial, durante a investigação, que esse médico realmente assinou esse receituário, ele vai ser enquadrado no crime de associação para o tráfico, juntamente com o proprietário e farmacêutico da farmácia. Tá bem? Ele também é um criminoso. Mas, claro, você vai ter que verificar a veracidade da assinatura. Porque pode ser que o cara tenha comprado ou mandado imprimir as notificações à receita e esteja falsificando o carimbo do médico. Ok? Isso aí você vai ter que periciar. Mandar para perícia técnica, tá? Senhores, observem essas caixinhas de Cialis. Vocês estão vendo que a olho nu dá para ver que elas são diferentes? Ou seja, todas são falsificadas, ok? A joia, o Viagra também. Lá em Bragança, mesma coisa. Medicamentos. Vamos lá, senhores. A colega, medicamento que está lá na farmacopeia brasileira. Medicamento. Por estar na farmacopeia brasileira, manipulou. Invasor, medicamento, conforme classificação da farmacopeia, e tem que ter registro prévio na Anvisa. Depois, passou algum período, eu já tinha saído da Anvisa, a equipe descobriu onde era essa empresa e fez o fechamento dela também, ok? Olha um pouquinho de controlado em caixa 2, remédio falsificado. Lá em Feijó, no Acre, um local de fácil acesso, né? Olha que beleza.
dentro da farmácia, medicamento, armamento, e foi pela primeira vez que a gente encontrou o contrabando exposto no balcão da farmácia. Porque vocês notam que geralmente as pessoas escondem. Nessa aqui ele estava tão certo que não ia ser punido pelos órgãos de controle, que ele botou a exposição no balcão da farmácia. Ok? São João del Rei, uma operação que prendeu vários farmacêuticos no dia, porque ele fazia venda de medicamentos controlados sem receituário médico, ok? Observe um documento que foi achado dentro da farmácia. Vendas. É inacreditável, né? É inacreditável. Essa outra fábrica clandestina de medicamentos e cosméticos fazia o ginkgo biloba, que precisa ter registro na Anvisa, e fazia um gel sedução íntimo sabor chocolate. Né? E olha, gente, o aspecto dos cosméticos. Tudo sem autorização da Anvisa para produção, tá bem? Lá em Maceió, vocês vão notar que a gente foi em quase todos os estados brasileiros, né? Lá em Maceió, observe esse Cialis, já é bem diferente daquele outro, não é? O selo de segurança está descascando. Estão vendo? Citotec. E aí a gente encontrou, senhores, esse medicamento para cavalo, já pronto para utilização pelos seres humanos. Também você está diante de um crime contra a saúde pública, artigo 273 do Código Penal brasileiro, ok? Isso é vitamina B para cavalo, tá? Em Brasília a mesma coisa, medicamento controlado em caixa 2, medicamento contrabandeado, em Macapá, medicamentos contrabandeados, ou tanto de medicamentos sem registro. Isso aqui, senhores, você pode até chamar isso de uma garrafada, né? Mas como tem indicação terapêutica, ele vira um medicamento. Se é medicamento, tem que ter registro prévio perante a Anvisa. Nessa farmácia vendia o kit aborto, alguns comprimidos de Citotec, um chá laxante, o aplicador vaginal, um pouquinho de arma apreendido dentro da drogaria. Nesse alçapão, a gente achou Rivotril em caixa 2, medicamento contrabandeado para 1.000, Viagra falsificado. Essa drogaria é uma clínica de aborto. Tá? Aqui era vendida anfepramona dentro do posto de gasolina. Isso é uma fábrica clandestina de medicamento. Essa outra farmácia vendia medicamento falso, Citotec, Reumazin forte contrabandeado e vendia semente de maconha. Ok? CD pirata. Isso é uma fábrica de chás, né? Olha o cachorrinho olhando pra gente, né? Aqui era moído o chá, nesse lixo sanitário. Ok? E aí, o último slide é uma brincadeira que eu sempre faço para distrair os senhores. Espero ter ajudado um pouco na formação dos senhores aí como estudantes. Lembrando os senhores que hoje é só um início, eu botei só uma sementinha na cabeça de vocês. O tema de pirataria é bem mais amplo, quem gostar se dedique a ele. Mas a dica que eu sempre dou é o seguinte: procure trabalhar em locais sérios e honestos. Sérios e honestos. Procure o seu conselho de farmácia. Converse com o fiscal da sua região. Busque referências do estabelecimento onde os senhores querem trabalhar. Ok? E na primeira vez que vocês detectarem algo irregular, saiam de lá. Isso não é você não precisa nem esperar ser demitido. A partir do momento que ele o proprietário descumpre uma orientação técnica do farmacêutico, você chega e diz ao proprietário: não pode vender, por exemplo, Citotec aqui. Você descobre que o proprietário está vendendo, ele não descumpriu sua orientação, então aquilo na legislação trabalhista a gente chama de dispensa indireta ou demissão indireta, ou rescisão indireta do contrato de trabalho. Ele, ao descumprir uma orientação do responsável técnico, ele está te demitindo. Então você pode ir à Justiça do Trabalho e pedir todos os seus direitos trabalhistas como se você tivesse sido demitida sem justa causa. Tá bem? Claro, tem que juntar prova, né? Testemunha, gravações. Gente, isso aqui é um medicamento. Isso é só uma brincadeira, viu, doutora? É só brincadeira, tá? É o medicamento que a gente achou lá dentro da fábrica clandestina. É o esquenta, né? Só para brincar com os senhores. Senhores, esses aqui são meus contatos.
tá? Eu estou à disposição. Esse é meu telefone pessoal embaixo. Assim, tem o WhatsApp. Então, eu sou um estudioso do tema. Se tiver alguma dúvida, eu posso tentar te responder. Mas, dica, teve dúvida? Procura a vigilância sanitária do seu município. É ela a competente para tirar sua dúvida naquele momento. Continuou com a dúvida, a vigilância sanitária do município não sabe? Liga no seu conselho de farmácia, eles vão estudar o tema, vão procurar uma solução. Procura o seu fiscal sanitário, seu fiscal farmacêutico. O fiscal farmacêutico, senhores, é antes de tudo um amigo dos senhores. Ele não está ali para multar vocês, ele está ali para fazer orientação farmacêutica também. Claro, se precisar multar, tem que multar. Né? Tem que multar. O pessoal brinca com a profissão farmacêutica. Farmacêutico, a lei foi alterada e a lei veio e diz que farmacêutico tem que estar dentro do estabelecimento 24 horas no funcionamento. E ainda tem gente que insiste em só assinar e não ir trabalhar. Ainda fica reclamando do conselho que fiscaliza. Importante os senhores gravarem desde a faculdade, os profissionais que aqui presentes. Fiscalização é igual a empregabilidade. Fiscalização garante o emprego de vocês. No dia que a fiscalização deixar de existir, vocês não terão mais emprego garantido no território brasileiro. Tá bem, senhores? Então, exijam do conselho a fiscalização. Se demorar aí fiscalização no município, liga aqui e diz, sou farmacêutico aqui, fiscal está demorando a vir na minha cidade, eu quero fiscal aqui porque está cheio de clandestino, está cheio de local que não tem farmacêutico presente, e eu sou farmacêutico, eu trabalho, eu quero ser respeitado. Tá bem, senhores? Agradeço demais ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais pela oportunidade de falar. Agradeço as pessoas que nos acompanharam aí pelo Facebook online. Estou sempre à disposição. Foi um prazer enorme falar para você nessa data.